Bom, então dando continuidade aí à aula de ontem, a gente estava falando dos conceitos de cavitação, como que ocorre, uma questão mais conceitual, né? Alguns problemas que acontecem, a gente viu uns videozinhos aí. Então, hoje a gente vai começar a ver como que calcula, né? Como que quantifica a questão da cavitação. Então aqui o que a gente tem nesse slide, ó, é uma curva aqui tem eficiência e head na ordenada, e na abscissa a gente tem vazão. E aí o que a gente tem são três bombas, são quatro, quer dizer, a mesma bomba, né, operando em três condições diferentes, ou em três desníveis diferentes aqui, ó. Uma bomba, aqui estaria o reservatório de sucção, aqui o reservatório de sucção, né? Essa bomba daqui, ela está com uma altura de menos de 6 metros entre o reservatório de sucção, aqui estaria o nível, né? Ele está considerando que o nível do reservatório é essa linha aqui. Então, essa primeira bomba aqui, ela está com a altura de menos de 6 metros quer dizer, uma altura negativa, né? Porque ela está abaixo da linha da bomba. Essa daqui está 6 metros, exatamente 6 metros, essa daqui 7 e essa daqui 8. E aí a gente tem aqui, ó, as curvas da bomba para menos de 6 metros, para 6, 7 e 8, que são essas curvas aqui. E, além disso, o que foi feito aqui foi variar a rotação. Cada bomba poderia trabalhar 2.000 RPM, 2.500, quer dizer, essa mesma bomba, né, nas condições diferentes, poderia estar 2.000, 2.500 ou 3.000 RPM. Aqui a gente tem a curva do sistema, ele chama de curva do encanamento, né? Rendimento aqui seria eficiência, tá? Aqui seria a curva do sistema. E aí o que ele está mostrando é o seguinte, por exemplo, aqui, ó, vamos começar com 2.000 RPM. A 2.000 RPM, aqui está vindo a curva da bomba, né? Aqui estaria o ponto de trabalho, seria na interseção da curva da bomba com a curva do sistema. Essa daqui seria, então, nessa rotação e para essa altura, desculpa, nessa rotação, né, na verdade, não para essa altura, mas nessa rotação, esse seria o head e essa seria a vazão desse processo. Aí o que acontece? Se o desnível aqui fosse de 8 metros, a cavitação ela começaria a acontecer nesse ponto aqui, ó, ser duas linhas aqui. E aí, o que acontece com a curva é que ela degrada, né? Você não tem mais, a gente não consegue produzir mais nenhuma vazão daqui para frente, nem head, porque a cavitação começa a ocorrer ali na sucção. E essa é a condição mais crítica, mais severa, porque a gente está com um desnível de 8 metros, a gente vai ver até na aula de hoje, como que o desnível, né, esse desnível que você está succionando ali o líquido, interfere no desempenho da bomba. Agora, o de 7 metros, quando você tem um desnível de 7 metros, ela vai até um pouquinho para frente aqui, ó. Vai até o ponto B duas linhas, que ela tem um pouquinho mais de energia, ela tem essa diferença de 1 metro aqui na descarga, que fornece um pouquinho mais de energia, né, ou retira um pouco menos de energia da sucção, que faz com que a gente consiga ir um pouquinho mais além aqui da curva head vazão. Mas, invariavelmente, ela vai cavitar nesse ponto B duas linhas aqui, porque daqui para frente ela não tem mais energia para fazer com que o fluido chegue aqui sem cavitar. Ele vai atingir aqui o olho do impelidor na pressão de vapor, e aí ela vai aqui degenerar também nessa curva aqui para baixo. E, por algum motivo, né, o fabricante não recomenda que a bomba funcione a 2.000 RPM acima dessa vazão. Então, a 6 metros aqui, ela não vai cavitar, tá? Porque antes de cavitar, né, nessa parte aqui de 6 metros, ela parou aqui a faixa de operação dela. Se a gente subir a rotação para 2.500 RPM, e aí esqueci de falar da eficiência, né? Então aqui é a mesma coisa, nesse ponto C' aqui, ó, a eficiência, claro, né? Você tem um consumo de energia e não tem head, não tem vazão, a eficiência vai embora aqui da mesma forma.
Aí subiu a rotação, a curva, a nova curva, a mesma bomba com a nova curva head vazão é essa daqui de cima, né? Então a condição 2 dessa bomba, a gente estava na condição 3, aí vem para a condição 2. Aí agora vai acontecer a mesma coisa. Ó. A curva de 8 metros, né? A curva que é sucção é 8 metros, essa daqui, ó. Ela é a pior de todas, então o ponto C duas linhas agora é o C', e aí a curva head vazão cai aqui, né? E aí, se a gente quiser, o que acontece é que essa bomba, em vez dela estar operando aqui, né? Se não cavitasse, ela estaria operando aqui, ó, na interseção da curva do sistema contra a da bomba. Mas como ela cavitou, olha onde a curva vai interceptar aqui, ela vai interceptar a curva do sistema nesse ponto P3 linhas, não só produzindo um head menor e uma vazão menor, mas também com uma condição péssima de cavitação, que acontece que a gente viu ontem, né? Todas aquele desgaste que acontece no impelidor devido aos microjatos ali que se formam no impelidor, quando a bolha de vapor colapsa, né? E a eficiência, né, da mesma forma, tá? E aí, enfim, se eu tivesse com uma altura aqui de 7 metros, né, de sucção, a cavitação aconteceria no ponto B', e agora aqui, ó, a faixa de operação dela é um pouco mais ampla aqui, e aí a de 6 metros vai cavitar aqui no ponto A'. E a mesma análise pode ser feita aqui para 3.000 RPM. Ela vai cavitar no ponto C, quer dizer, a 8 metros, vai cavitar no ponto B a 7 metros e vai cavitar no ponto A a 6 metros, tá? Então é isso, de forma geral, que acontece quando a gente, na verdade, aqui são várias situações, né, para a mesma bomba, operando em diferentes rotações, aqui 2.000, 2.500 e 3.000 RPM, e diferentes alturas de sucção, aqui menos de 6 metros aqui, 6 metros aqui, 7 metros aqui, 8 metros aqui. E aí é uma visão geral aqui, né, de como que a variação da altura de sucção, a variação da rotação interfere na curva do head e vazão. E aqui, né, só estou mostrando, por exemplo, tem aqui um reservatório de sucção, a bomba está aqui, e os termos de energia, né, na entrada da bomba. O termo de energia na entrada da bomba é a pressão na sucção e essa altura aqui, S, né, subtraído da perda de carga, tá? Então, quanto maior o desnível, aqui o mais é porque o Z está para cima, né, mas se esse reservatório estivesse embaixo, seria um menos ES e menos perda de carga. Então, essa altura nos prejudicaria, né, e a perda de carga também. Então, seria menos energia disponível na entrada da bomba. Então, é por isso que tem essa variação de altura aqui, como que isso interfere ali na curva de desempenho da bomba, tá? Então, é claro, né, aqui, ó, a cavitação ela provoca alteração na curva da bomba, porque o volume específico do vapor é diferente do volume específico do líquido. Então, obviamente, vai acontecer essa degradação aqui no desempenho. A turbulência, né, porque vocês lembram lá na aula passada de ontem, né, um vídeo mostrava o comportamento extremamente é, é, vamos dizer assim, a turbulência já existe naturalmente na bomba, porque o escoamento ele sofre diversas variações de direção, velocidades muito altas, mas o fato da gente ter agora uma turbulência, vamos dizer assim, multifásica, né, porque agora a gente tem líquido e vapor, complica mais ainda o negócio, né? Então, turbulência e escoamento multifásico. Então, o negócio fica muito mais complexo, tá? Bom, então vamos ver, né? Vamos ver como que a gente calcula, como que a gente quantifica a questão da cavitação. Então, como que a gente qual a conta que a gente faz aqui, né, em termos de energia no sistema para a gente evitar que a cavitação ocorra. Então, olha só, a gente precisa garantir para evitar a cavitação, né? A gente precisa garantir que a pressão na entrada da bomba seja maior que a pressão de vapor naquela temperatura, né? Então, sei lá, se a gente está num dia no Rio de Janeiro a 25, 35 graus Celsius, a gente tem que ver, como a gente viu aqui na aula passada, né?
ontem, ir lá na curva de pressão de vapor contra a temperatura, aqui, essa daqui poderia ser, né? Aqui, ó, a 30 graus Celsius a pressão de vapor ou pressão de saturação é 4,246 quilopascal. A 25, 3,169. Então a gente tem que ver qual é a pressão de vapor para evitar essa pressão, né? Então, a pressão na entrada da bomba tem que ser maior que PV. Então, o que a gente vai fazer? Ó, aplicar a equação da energia entre A, que é justamente no nível do reservatório aqui de sucção, e a entrada da bomba ali, é o olho do impelidor ali. Então, o que a gente tem? Né? Os termos de energia ali no nível do reservatório de sucção. Ó, PA sobre ρg, mais ZA, né? Mais ZA seria aqui, a referência está aqui, ó. A referência está no nível da bomba, como a gente sempre vem fazendo, mais VA ao quadrado sobre 2G, igual a mesma coisa, né? P1 sobre ρg, Z1, V1 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga que acontece aqui, né? A perda de carga total, né? Então aqui a gente tem o HL nos trechos retos, né? HL1, HL2, né? O trecho reto 1 e 2. Aqui a gente tem uma perda de carga localizada aqui nesse joelho, né? A gente tem uma perda de carga localizada na entrada, então a gente tem que somar todas as perdas de carga, então a soma dessas perdas de carga é a perda de carga total. Aí fazendo as hipóteses aqui para o nosso sistema físico aqui, né? O ZA é menos H, eu chamei aqui o ZA, ó, como a referência estava aqui na bomba, ela é menos H, onde a H é a diferença aqui, né? O desnível entre o reservatório de sucção e a entrada da bomba. VA é aproximadamente igual a zero, né? A gente está considerando que o nível desse reservatório, se ele variar, ele varia com a velocidade muito pequenininha, e o Z1 é zero. Então, o Z1 está aqui, né? A altura, a referência está na bomba, né? Então é zero. Aí, jogando fora esse cara e esse cara, o que a gente fica, né? P1 sobre ρg mais V1 ao quadrado sobre 2G igual a PA sobre ρg menos o termo de perda de carga menos o desnível. Então essa daqui eu chamei de equação 1 porque a gente vai trabalhar nela mais para frente, tá? Só enfatizando aqui, né, que eu prefiro trabalhar com pressões absolutas, né? É sempre mais, para mim, causa menos confusão. E aí, para que não ocorra cavitação, esse termo aqui, né? O que é esse termo aqui? É toda a energia que existe na entrada da bomba. Estou comparando energias aqui, né? Então, a energia de pressão e a energia cinética aqui, né? O termo de energia cinética e o termo de energia de pressão tem que ser maior que a pressão de vapor sobre ρg, que é a energia para mudança de fase ali, né? Tá? Certo? Então aqui, ó, em termos de energia aqui, né? A energia na entrada, o H aqui seria o head, né? Que a gente viu que é energia em metro, por exemplo. Aqui a gente está, todos os termos aqui, quando a gente divide por G, a gente está em metro, né? Então a energia em metro na entrada tem que ser igual, desculpa, maior que a energia correspondente à pressão de vapor, certo? Então, o que a gente vai definir aqui, ó? Com base nessa desigualdade, a gente vai definir um termo de energia chamado energia disponível pelo sistema. O que é energia disponível pelo sistema? É a diferença entre o que o sistema tem, aqui é o que ele vai ter ali na entrada, né, no 1, na entrada da bomba aqui, ele tem essa energia, para energia que a gente não pode alcançar, né, a energia que, uma vez acontecendo, ocorre a mudança de fase, de líquido para vapor. Então, essa é a energia disponível, é o que eu tenho menos o que eu não posso atingir, vamos dizer assim, né? É o que está acima da energia correspondente à mudança de fase, né? A energia correspondente à mudança de líquido para vapor, quando as bolhas de vapor ali, né, começam a aparecer, as cavidades de vapor começam a aparecer. Então, essa é a energia de segurança do sistema, para não ocorrer cavitação, né? O que eu estou acima da energia de vapor para não
ocorrer a cavitação. Então essa daqui eu chamei de equação 2, ó. Lembra que a equação 1 era essa daqui, que é a equação da energia, né? Equação 1 é a equação da energia já com as simplificações entre A e 1. Então fiquei com esses termos aqui, eu tenho como calcular, ó, a energia na entrada da bomba. E é o que a gente vai fazer, a gente vai jogar esse termo aqui, ó, lá na nossa equação da energia de segurança do sistema, né? Então pronto, ó, eu já joguei essa expressão, então fica PA sobre ρg, HLT menos H, e já joguei subtraindo desse termo PV sobre ρg, tá? Então aqui eu tenho, ó, voltei um slide aqui, ó, PA sobre ρg, no termo de energia disponível na entrada da bomba, e aqui eu tenho um PV, né, pressão de vapor aqui sobre ρg, que é o termo de a energia que uma vez ocorrendo começa a ocorrer a cavitação. E aí já fiz a diferença das duas aqui, né? Botei o ρg em evidência, né? PA menos PV, menos a perda de carga, menos o H. Aqui o PA tem que ser absoluto, não tem muito jeito, porque se vocês olharem nas tabelas, a pressão de vapor ela sempre está absoluta, né? Então, cuidado aqui, tá? E aí, caso o sistema seja afogado, isso é uma coisa que eu já falei em algumas aulas para trás, mas só relembrando aqui, ó, a gente costuma chamar essa configuração, isso daqui é o seguinte, né? Deixa eu ver. Aqui eu tinha o reservatório embaixo, aqui eu fiz duas condições diferentes, né? Eventualmente isso não vai acontecer, pode ser que aconteça, né? A gente sempre tem processos industriais mais variados, mas uma bomba, bom, pode ser, não é nada impossível, né? Mas no nosso caso aqui, eu estou representando duas configurações diferentes na mesma imagem, né? Ou ela vem daqui, ou a bomba está trabalhando no reservatório de cima, não os dois ao mesmo tempo, né? Eu só estou representando aqui duas configurações diferentes. A configuração da bomba afogada, que é quando a bomba está acima, quando o reservatório de sucção está acima da bomba, ou a configuração que o pessoal chama de normal, né? Quando o reservatório está lá embaixo do nível da bomba, tá? E aí, se o sistema estiver afogado, em vez de menos H, né? Lembra que esse menos H só apareceu aqui porque o ZA aqui era menos H, né? Esse termo aqui era menos H. Agora, se fosse o contrário, aqui é mais H, então vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Se for abaixo é menos, se for acima é mais, tá? Então, tomem bastante cuidado para não mudar o sinal aí, né? Se tiver aqui embaixo, você não pode botar mais, senão você vai fazer conta errada, né? O menos aqui é importante porque ele está reduzindo, observa aqui, ó, que tudo que é menos aqui, tudo que é menos está nos atrapalhando, né? O que é mais é amiguinho, o que é menos não é amiguinho. Então, menos H significa que quanto maior essa altura, pior é para a energia disponível na sucção. E aí a gente define, ó, um termo que é muito comum, se vocês olharem todos os catálogos tem isso aqui, chama NPSH, é Net Positive Suction Head, ou em português, altura positiva líquida de sucção. É a altura que tem que ter aqui de energia, não necessariamente a altura de nível, mas a altura de energia que tem que ter na entrada da bomba para não ocorrer a cavitação. Se vocês olharem no catálogo, ele normalmente está escrito NPSH, eles não, que é em inglês esse termo, eles não traduzem, não muda, sei lá, para APLS, sei lá, você não vai achar altura positiva líquida de sucção, isso você não vai achar nunca num catálogo, você vai achar o NPSH, tá? Que é justamente aqui, ó, a diferença entre a pressão em A menos a pressão de vapor sobre o ρg, então aqui é quanto que eu estou acima da pressão de vapor, né? E disso você tira as perdas de carga e disso você tira o desnível, tá? Então, se eu já estiver aqui na pressão de vapor, já era. Vai cavitar invariavelmente, porque, quer dizer, a menos que a bomba esteja para cima, né? Então, por exemplo, num sistema afogado, desculpa, a menos que o reservatório, o sistema esteja com a bomba afogada. Se o reservatório está afogado,
eu posso estar aqui muito bem na pressão de vapor, né, eu posso ter uma pressão A, imagina que eu fechei aqui, né, por algum motivo de processo eu tenha fechado isso daqui e criado um vácuo ali dentro. E cheguei aqui na pressão de vapor, então esse termo aqui vira zero, e aí a única coisa que pode fazer com que eu saia da condição de cavitação é o H, porque a perda de carga também invariavelmente vai ter ali entre a sucção e a bomba. Mas o que eu posso fazer aqui, né? Eventualmente mexer no H, subir aqui o H, né, de alguma forma, para sair da condição de cavitação, para fazer com que o NPSH disponível, e a outra coisa importante aqui, né, é enfatizar esse subíndice aqui DISP, é o NPSH disponível. Então é quanto de energia que o sistema tem para evitar a cavitação. A gente vai ver que a bomba tem um NPSH requerido para não cavitar, tá? Depois a gente tem que comparar os dois. Bom, então, essa é a questão, né? Assim que a gente calcula o NPSH disponível pelo sistema. Agora a gente tem que olhar para a bomba. Então tá aqui, ó, NPSH disponível é PA menos PV, né, sobre o Roger, menos perda de carga. Aí eu botei mais ou menos aqui, ó, cuidado aqui, né? Mais ou menos, porque depende, o mais ou menos depende de como o sistema esteja configurado. Se for para cima, né, se for afogado é mais, se for normal é menos. Então essa é a energia que o sistema pode fornecer acima da cavitação. E aí, a gente tem que saber agora, né, quanto ou cada bomba, cada uma das bombas disponíveis, né, porque cada bomba vai ter seu NPSH requerido diferente, depende do projeto do impelidor, um monte de coisa, né. Então, isso daí é uma coisa um pouco mais complicada, mas só para não ficar também muito empírico a questão, existem correlações empíricas, né, para não ficar muito subjetivo, vamos dizer assim, eu estou mostrando aqui uma das correlações empíricas. Na verdade, isso daí para a gente não vai nem usar isso como cálculo, na verdade, a gente vai pegar esse valor do NPSH requerido direto do catálogo da bomba, mas só para mostrar que existem alguns fabricantes, algumas referências na literatura que propuseram uma relação dessa, né, 0,3 vezes W1 ao quadrado, onde W1 aqui seria o módulo da velocidade relativa na entrada da bomba, que a entrada é a região de vácuo, eventualmente, né, de menor pressão no sistema, mais 1,2 V1 ao quadrado, e V1 aqui, né, é a velocidade absoluta na entrada, né, V1 ao quadrado sobre 2G. O V1 vem justamente da soma vetorial desses dois caras, né, tá? Então, é uma forma empírica, mas de forma geral, ó, a gente vai usar isso daqui, ó. Ele é dado pelo fabricante. Então, a curva, isso daqui é uma curva que a gente vem vendo há bastante tempo, né? Aquela curva da bomba com diversos diâmetros de impelidor aqui, ó. A mesma bomba variando o diâmetro de impelidor e como que a curva head de vazão dela varia. Então, isso é dado pelo fabricante de forma geral. O NPSH requerido está aqui, ó. NPSH requerido é essa curva preta aqui em cima, tá vendo? Normalmente ela pode ficar embaixo, enfim. Aí vocês têm que procurar no gráfico, né? Então tá aqui, ó, NPSH requerido e tá aqui, ó, em pé e em quilopascal, certo? Então se quiser transformar isso daqui em quilopascal também não tem problema. Normalmente em pé, né? Porque a gente normalmente trabalha com energia em metro. Então tá aqui, ó, a gente tem que olhar, por exemplo, né? Se a gente está aqui 400 galões por minuto, uma bomba que a gente quer esse head aqui de 58, eu acho que esse foi mais ou menos o exemplo que a gente fez lá no começo do curso. Aí a gente teria que ir aqui para cima, ó, e ver quanto que essa bomba requer de NPSH, ó. Aqui, ó. 4 pés, tá vendo? Então qualquer energia aqui, ó, esses termos de energia aqui, para aquela condição, o NPSH disponível tem que ser maior ou igual a 4. Então todos esses termos aqui tem que ser maior que 4. A gente vai ver que ainda existe um fator de segurança de 0,6 aqui no NPSH disponível. A gente tira 0,6 aqui normalmente.
Então tudo isso daqui, menos 0,6, tem que ser maior que 4 para não cavitar, tá. A gente vai fazer um exercício para, acho que até mais de um. Então olha só, de forma geral, o NPSH requerido aumenta com a vazão. Isso não é bom, né, quanto maior a vazão, mais NPSH a bomba requer, maior é aqueles termos de energia que a bomba requer. E de forma geral, o NPSH disponível diminui com a vazão. Olha só, o NPSH disponível é PA menos PV sobre ρg mais H menos HLT. Então, perda de carga, né? Então, o que a gente está analisando aqui nesse gráfico abaixo? Ó? NPSH disponível, que é essa expressão aqui, contra a vazão. Mas a gente sabe que a vazão, ela depende de uma constante, que é o quadrado, tá? Ele é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Aí, se a gente multiplicar em cima e embaixo por A ao quadrado, a gente fica F, L sobre D, que é o quadrado, sobre 2, área ao quadrado, tá? Beleza? Então, esse cara aqui, ó, a gente chama de constante, que é aquela constante ali. E é por isso, e aí ao menos, né? É por isso que à medida que a vazão aumenta, esse cara aqui não depende da vazão, né? Que é o H estático, lembra? Head estático. Esse cara não depende da vazão. À medida que a vazão aumenta, esse termo de perda de carga aqui vai ficando maior, e aí a gente vai subtraindo do NPSH disponível, e aí a curva apresenta essa característica aqui. O NPSH disponível também diminui com a altura de sucção, né, para baixo, que eu botei aqui, né, o desnível ali, né, o H. Né? Então, à medida, porque se a bomba estiver afogada, claro que quanto maior a altura, melhor para a gente, né? Mas aqui não, quanto maior o desnível aqui, pior. E aí é linear, né? Aqui o H é um termo linear, então é uma reta aqui, né? Aqui a gente tem o PA menos PV, aqui é a NPSH disponível contra a RED, né? Então esse termo aqui não varia, perda de carga também não. Eventualmente aqui, né, você pode argumentar aqui que a gente vai ter uma perda de carga distribuída, né? Porque o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Mas, em todo caso, aqui só para fazer uma análise simplificada, então aqui também, tudo bem, a perda de carga aumenta, mas aí pioraria essa é, análise aqui. Mas, enfim, só para ilustrar como que a perda de carga, como que o NPSH disponível varia com a diferença de altura aqui, tá? Que é de forma linear. Aumenta, né? E diminui com o aquecimento do líquido, né? Então, olha só, à medida que esse termo PA vai ficando perto do PV, você vai tendo menos energia disponível ali na entrada da bomba, que é o que está sendo mostrado aqui, né? À medida que eu aqueço o líquido, a pressão de vapor vai chegando perto da pressão, a pressão A, né, vai chegando perto da pressão de vapor e eu estou chegando perto da condição de cavitação. Também é uma condição que não facilita a vida, né? Então, olha só, o nosso trabalho é calcular o NPSH disponível no sistema e comparar com o que é dado pelo fabricante nos catálogos, né? Da maneira que eu mostrei ali, todos os catálogos têm, ou seja junto, né, ou separado. Eu vou mostrar para vocês um fabricante que mostra o NPSH disponível num gráfico separado, tá? E aí, ó, de forma geral, a gente ainda tem um coeficiente de segurança, que o NPSH disponível é o NPSH requerido mais 0,6, só para a coisa não ficar muito justa, né? Só para a gente não comparar, porque lembra que eu falei, né? Esse termo de perda de carga aqui, ó, só voltando um outro aqui, esse termo de perda de carga, ele tem muita incerteza nele, né? Então aqui a gente pode ter uma certa incerteza, e aí é sempre bom ainda, né, fazer um coeficientezinho de segurança de 0,6. Se você quiser ser mais conservador, você bota 1,
tá? Se quiser ser mais conservador, você bota 1, mas, de forma geral, para fins didáticos aqui do curso, vamos deixar o valor de 0,6 como nosso padrão aqui, tá? Se nada for falado, vocês consideram 0,6. Então, tá aqui, ó. A gente tem o NPSH disponível pelo sistema, tá aqui, e o NPSH requerido pela bomba, tá aqui, o verdinho. E aqui, ó, é a vazão, né? E aqui eu estou comparando as duas coisas, né? O NPSH disponível e requerido contra o NPSH contra a vazão. E essa daqui, né, é a vazão limite da cavitação, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Desculpa, aqui, assim, aqui a curva head vazão do sistema contra a bomba. Aqui a gente tem NPSH, porque isso daqui pode ser apresentado assim também, as curvas, né? Só o NPSH disponível contra a vazão, tá? Desculpa, só o NPSH requerido. Isso aqui é uma forma de apresentar a curva também, só ele, separado. E aí, aqui está a curva head vazão do sistema contra a bomba, então digamos assim, o ponto de encontro da curva do sistema contra a bomba está aqui. Então, beleza, eu estou acima, né? Desculpa, o meu head está abaixo aqui, ó. A minha vazão está menor do que a vazão de cavitação. Então, aqui é uma condição relativamente segura. Se eu começar a aumentar a vazão e vier até esse ponto aqui, se eventualmente eu tiver nesse ponto aqui, se a curva do sistema cair, né, para cá, aí a gente está correndo perigo. Se a curva do sistema fizer isso aqui, ó, aí a gente está correndo perigo, porque pode, ou até antes, né, se a gente quiser ser um pouquinho conservador, até por aqui assim, pode ser que represente problema de cavitação, tá? Então, de forma geral, essa é a questão, né? A gente tem que encontrar a interseção da curva do sistema contra a curva da bomba longe da interseção do NPSH disponível e NPSH requerido, tá? E aí, disso, né, dessa análise, a gente pode calcular a altura estática de sucção, ou analisar o termo H, né? O que é isso? É analisar o termo H, que a gente tem que ter, isolar esse termo H aqui, para saber qual é a altura que a gente tem que ter para não ocorrer a cavitação, tá? Então, a gente começa trabalhando na curva, na expressão do NPSH disponível, sabendo que ele tem que ser maior que o requerido, e aí a gente substitui aqui, né, esse cara aqui e fica com essa expressão aqui, né, PA menos PV menos HLT menos H tem que ser maior que o NPSH requerido. E aí, daí, né, nasce um H máximo para esse caso aqui, tá? Por que é H máximo? É a altura máxima para não ocorrer cavitação. Então, esse cara daqui vai para o lado de lá positivo, e aí esse cara daqui vem para lá, né? Então, o H tem que ser menor, ou seja, certo? Entenderam, né? Porque o H tem que ser menor, então a gente pode escrever isso daqui também, né? Um passo intermediário aqui, ó. O H tem que ser menor que PA menos PV sobre ρg menos HLT menos NPSH requerido. Então, para não cavitar, essa altura aqui do reservatório tem que ser menor que esses termos aqui. Então, a gente tem que o H máximo, né? Aí eu tirei a desigualdade aqui, fiquei com H máximo, é PA menos PV, menos HLT. Aqui, né, eu botei o menos aqui mais, e aqui mais um fator de segurança, né? Certo? Aquele fator de segurança de 0,6 aqui, ó. Tá? Então, por isso que surgiu aqui esse FS aqui, ó, que é um fatorzinho de segurança, tá? Então, é menos HLT, mais NPSH requerido, mais o fator de segurança. Então, essa é a altura teórica máxima de sucção, e ela também pode ser dada pelo fabricante. Se vocês olharem lá tem alguns catálogos que tem isso. Ele diz que a bomba não pode ser... Aqui, ó, vamos fazer uma substituição aqui, ó. A 30 graus Celsius, esse termo aqui é 9,6 metros, tá?
Então, o que que acontece? Aqui a gente já tem um termo aqui de 9,6, tá? Então a bomba, ela nunca pode ser colocada uma bomba centrífuga, ela nunca pode trabalhar com desnível maior que 9,6 metros. E pior ainda, né, esse cara vai só diminuindo à medida que as perdas de carga aumentam, à medida que o NPSH requerido pela bomba aumenta e à medida que esse fator de segurança aqui aumenta. Se vocês olharem lá no catálogo, eles dão um valor de 8 metros para o desnível, tá? Isso daqui tem que ser calculado, né? Mas eles dizem que uma bomba centrífuga nunca pode ser instalada é, com mais de 8 metros de desnível. Na verdade, existem bombas que eu esqueci o nome da bomba. Tem um tipo de bomba ela faz uma coisa interessante que ela joga um pouco da vazão bombeada para baixo de volta. E aí faz meio que um contrapeso, né? Tipo como se fosse um elevador, assim. E aí ela consegue superar esses 8 metros aqui. É a bomba. Esqueci. Mas no catálogo tem lá. Aí vocês vão ver que é uma bomba centrífuga também, não é autoaspirante. Autoaspirante é que não precisa. Está seca. Esqueci. Mas enfim, vocês olham lá no catálogo que tem um tipo de bomba que ela permite altos desníveis, tá? Que ela joga um pouquinho a vazão bombeada é menor, né? Porque ela tem que jogar de volta para cá, para o reservatório. Ela recircula um pouco da vazão bombeada justamente para fazer esse contrapeso, vamos dizer assim, né? E aí ela consegue bombear uma altura maior. Mas de forma geral, uma bomba, vamos dizer assim, nessa configuração aqui, ó, que eu estou mostrando, ela não consegue, sem cavitar, né? Ela não consegue bombear em torno aqui, né? Os fabricantes botam em torno de 8 metros, porque eles consideram aí perda de carga, considero que isso daqui tem mais ou menos 1,6 metros, tá? Considera esses termos aqui de 1,6. Então, 9,6 menos 1,6, eu imagino que seja isso, né? Dá os 8 metros que vocês conseguem olhar lá nos catálogos, né? Vocês olham lá nos catálogos, normalmente tem esse valor. Aí, o que que acontece, ó? Se esse cara aqui se torna negativo, se essa perda de carga aqui, ó, quando é que vai tornar negativo, né? Se isso daqui, por exemplo, der 10 metros. Imagina que você tem um monte de válvula aqui, um monte de curva, um monte de acessório. Então, essa perda de carga começa a crescer muito. Uma bomba com NPSH requerido grande também. Imagina que isso daqui deu 10 metros. Aí aqui, isso daqui vai dar menos 0,4, certo? 9,6 menos 10 vai dar menos 0,4. Então, metros, né? Significa que a bomba, na verdade, para não cavitar, em vez de estar para baixo, a bomba não, né? O reservatório de sucção, ele tem que estar aqui, ó, 0,4 metros acima. Essa bomba nessa configuração aqui que eu mostrei, de 10 metros de perda de carga, ela só vai conseguir trabalhar afogada, tá? Ela só vai conseguir trabalhar com reservatório de sucção acima do nível da bomba. Então tá aí, ó. Se o valor se torna negativo, né? Se o valor de H, se o valor de H máximo se torna negativo, significa que a bomba tem que estar afogada. Então aqui, ó, H mínimo, no caso aqui da bomba afogada, né? Aqui até o exemplo que eu fiz lá. Ah, não, é porque eu fiz aqui também, ó. O H mínimo seria o contrário aqui, né? Seria a bomba afogada, é fazer essa conta aqui, né? Com H igual a mais aqui, né? Então a gente chega num H mínimo de PA menos PV, menos HLT, mais NPSH requerido, mais fator de segurança. Ou seja, para esses termos aqui de perda de carga, de NPSH requerido e de fator de segurança compensarem a diferença da pressão para a pressão de vapor, o H mínimo tem que ser essa expressão aqui, tá? PA menos PV, menos HLT, mais NPSH requerido, mais fator de segurança.
Então é a altura teórica mínima de sucção para a bomba afogada. E aí é quanto que o H, né, ou quanto que é a altura ali, quanto que esse H aqui, ó, que está aqui, ó, meio tortinho ali, né, quanto que esse H tem que compensar a diferença de energia. De novo, aqui deu 9,6 metros, então dificilmente esse termo aqui, né, vai ser tão grande quanto 10 metros, por exemplo, porque aqui só se a bomba estiver afogada e muito longe do reservatório, só se o reservatório de sucção, além de estar afogado, estiver muito longe da entrada da bomba, que aí as perdas de carga vão ser enormes, certo? Aí você começa a chegar perto desse 9,6 metros. Mas se ela estiver pertinho, digamos que isso aqui seja, sei lá, meio metro, né? Aqui, não sei, chutar aqui 30 centímetros, 0,3 metros. Nesse caso, dificilmente esses termos aqui de perda de carga vão ser maiores do que, ou a menos que o líquido esteja aquecido, né? Então, se a gente estiver trabalhando com fluido aquecido aqui, eventualmente ele está pertinho aqui da pressão de vapor. Então, de forma geral, ainda mais, né, se a bomba afogada estiver bem pertinho, se o reservatório dessa bomba estiver bem pertinho aqui, isso daqui não é muito, é, vamos dizer assim, para se preocupar, vamos dizer assim, né? Você só se preocupa com cavitação em reservatório acima da bomba se o reservatório estiver muito longe, né? Que aí esses termos aqui de perda de carga começam a ficar muito é, importantes, né? Que é o exemplo que eu fiz aqui, o mesmo do exemplo do anterior, né? Por exemplo, se esses termos de perda de carga derem 10 metros, se, por exemplo, essa soma aqui a gente viu 0,6, aqui vamos chutar o NPSH requerido, sei lá, 3 metros, então 3 mais 0,6 e aqui vai dar 6,4. Aqui 6,4. Então 6,4 com 0,67 com 3,10. Vamos, chutei aqui alguns valores, né? Então uma perda de carga de 6,4 metros, o NPSH requerido de 3 metros e o nosso fator de segurança de 0,6, se fossem esses os dados do problema, a bomba não poderia estar abaixo de 0,4 metros aqui, né? Esse é o exemplo que eu estou fazendo aqui, que eu estou dando, tá? E aí, ó, existe um número, Specific Suction Head, SSS, que é a velocidade específica de sucção, que é dentro daquele contexto de similaridade, lembra que a gente viu aula passada. Então é um grupo adimensional que informa, que adimensionaliza o NPSH requerido pela bomba. Então todas as bombas, aqui ó, que tenham similaridade geométrica, cinemática e dinâmica, vão ter o mesmo SSS. Então, lembra que a velocidade específica permitia a gente separar a bomba por família, fazer uma família de bombas, né? Que aí, se a gente tivesse uma bomba com uma determinada velocidade específica, a gente conseguiria projetar uma outra bomba, né? Garantindo a similaridade geométrica, cinemática e dinâmica com base naquela bomba de mesma velocidade específica. É possível fazer fazer uma escala, né, uma bomba com a mesma, mantendo a mesma escala. Se quiser aumentar ou diminuir a bomba, então, não sei, um fabricante projetou uma bomba com rendimento muito bom. Aí ele quer fazer a mesma bomba, só que menor. Aí ele faz tudo em escala e ele já tem velocidade específica, já sabe de antemão quanto mais ou menos que vai ser o head, a vazão, o NPSH requerido pela bomba, tudo com esses grupos adimensionais, né? Então a gente já viu como fazer a escala do head, da vazão, e agora a gente está, da potência, né, a eficiência, e agora a gente está vendo, esse é um outro grupo adimensional, que mostra como fazer a escala do NPSH requerido, quando a gente quer mudar a escala de bomba, né? E aí, valores iguais de SSS, né, dessa velocidade específica de sucção,
indicam características similares de cavitação, né? Quando as unidades operam em condições diferentes aqui, ó, de velocidade de rotação, de vazão, tá? E aí está falando que esses valores são determinados experimentalmente, e se não tiver cavitação, esquece o SSS, a gente não precisa se preocupar muito com o NPSH requerido também, tá? E aí, ó, algumas estratégias, né, como a cavitação é uma coisa muito indesejada, algumas estratégias para a gente evitar a cavitação, né, nas bombas, né? Então, olha só, com base aqui na expressão que a gente tem para cavitação, o que a gente pode fazer? Ó, redução da perda de carga na sucção, certo? Então, esse termo aqui, né, a gente está falando desse termo aqui, ó, quanto maior esse termo, pior a nossa vida. Então, redução de válvula, joelho, aumento. Então, aqui, ó, tudo que a gente faz para reduzir a perda de carga na sucção, né? Qualquer coisa na sucção que tenha válvula, isso daqui é bom tirar. Joelho também, menos joelho possível. Aumento do diâmetro da sucção, porque você diminui a perda de carga, né? Lembra que quanto mais estreitinho for um tubo, maior o fator de atrito. Esse F1 aqui e esse é o F2, né? F1 é maior que o F2, ele é maior que o F2 porque o D1 é menor que o D2. Então o atrito aqui é muito maior, né, num tubinho pequenininho. Então aumentar o diâmetro da tubulação, né, redução do comprimento, então a perda de carga é diretamente proporcional L sobre D, né, V ao quadrado sobre 2, diretamente proporcional aqui ao L. Jamais manipular a sucção. O que é manipular a sucção? Você quer medir, fazer variação de vazão, lembra? O videozinho que a gente viu ontem, o cara estava manipulando a sucção, ele fechava uma válvula ali na sucção. Quando a gente tem a curva, a gente viu isso, bastante modificação do ponto de trabalho, aqui a gente tem a curva head vazão, essa daqui é da bomba, né? E essa daqui é do sistema. Então, digamos que digamos que a gente projetou o sistema, deu essa curva aqui, sistema 1, e aqui da bomba. Mas digamos que a gente quisesse, e aí, ó, digamos que a gente tinha um projeto de um sistema para fazer, né? Instalar uma bomba que precisasse trabalhar numa determinada vazão aqui de trabalho, ó, digamos que a vazão de trabalho fosse aqui. E aí, na hora que a gente ligou a bomba, ela funcionou aqui, ó. O que a gente pode fazer para trazer essa curva do sistema para cá? Fechar uma válvula. Então, se eu fechar a válvula, fechar uma válvula, a curva do sistema aumenta porque aumenta as perdas de carga, né? Só que isso nunca pode ser feito na sucção, porque aí você diminui o termo de perda de carga aqui, ó, aumenta, desculpa, o termo de perda de carga na sucção e diminui o NPSH disponível. Então esse tipo de coisa aqui é na descarga, tá? Fluido frio, então quanto mais quente o fluido, mais perto da pressão de vapor, e cuidado com a altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor a temperatura para mudança de fase. Então, eventualmente, você foi para um lugar que a pressão atmosférica é 90 e poucos quilopascal, a temperatura de ebulição da água agora não é mais 100 graus Celsius, ela está em 90 e qualquer coisa aqui, né? 90, sei lá, 97, tá? Então, cuidado com a altitude, né? Sempre fazer a correção aqui da pressão de vapor na altitude, se for um lugar muito alto, né? A bomba mais perto possível do reservatório, que é aquilo que a gente falou também, né? Diminui as perdas de carga distribuída. Cuidado com a vazão bombeada, por causa disso aqui, né? Que a gente falou. Essa questão aqui, ó. Que a vazão, eventualmente, quanto maior a vazão, maior o NPSH requerido e menor o NPSH disponível. Então tem que tomar cuidado com a vazão para a gente não estar numa condição de cavitação aqui, tá? E cuidado com a pressão no reservatório. Eu não sei se eu apaguei, mas eu fiz um reservatóriozinho em algum lugar aqui com vácuo. Acho que eu apaguei. Aqui, ó.
Se eventualmente aqui o reservatório, né, se eu fechar esse cara aqui e fizer vácuo, esse cara daqui, né, o termo de PA vai chegando perto do termo de PV, tá? Então tem que tomar cuidado é, com a pressão no reservatório de sucção, né? Reservatório de sucção. E aqui está uma comparaçãozinha, ó, do NPSH requerido por uma bomba, quando você tem um joelho ali na entrada da bomba, né? Então observa, ou quando a entrada é reta, observa que para a mesma vazão aqui, de 500 galões por minuto, o NPSH requerido, claro que é mais, né? Aqui, sei lá, vou chutar aqui 15, e aqui está abaixo de 10, ó. Sei lá, vou chutar aqui 9,5, tá? Então, o que você tem na sucção lá, tem que tomar cuidado, porque pode aumentar bastante o... e aqui ele mostra, ó, a curva de ré de vazão com o joelho ao pontilhado, ó, como é que ela degrada aqui, né, numa certa vazão, que aqui começa a acontecer a cavitação, ó, tá? É um exemplo, né? Considera uma bomba com vazão de 9 litros por segundo, o fluido é gasolina, 25 graus Celsius, e aí do catálogo do fabricante, ó, se obtém que a bomba apresenta um NPSH requerido de 1,9 metros. E aí, o que tem aqui na sucção? Considere um tubo de aço de 100 milímetros de diâmetro, com rugosidade de 4,3 vezes 10 a menos 4. O que ele quer? O NPSH disponível, porque a gente já tem o requerido aqui, ó, saiu do fabricante. O disponível pelo sistema, né? O NPSH disponível pelo sistema, verificando se existe risco de cavitação. E aí, depois de determinar a altura máxima de aspiração, ou seja, se esse 2,6 aqui for ok, se não cavitar, né? Digamos que esse cara aqui estivesse ok. Qual o máximo para não cavitar? Isso que ele quer, tá? Altura máxima de aspiração. Então, ó, ele está já dando alguns dados aqui, ó. Considere o coeficiente de perda de carga de cada curva, né? O K, né? O K de cada curva aqui, de 90 graus, que aqui tem uma e duas aqui, ó. De 0,4, da válvula de pé 1,75, tem uma válvula de pé aqui embaixo. E ele está dando aqui a propriedade da gasolina, ó. O peso específico de 7.800 newtons por metro cúbico, a viscosidade cinemática de 6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, e a pressão de vapor da gasolina, né, o PV, de 32,5 kPa. E um fator de segurança aqui, né, um FS de 0,6. Então, vamos jogar direto na fórmula lá do NPSH disponível, ó, PA menos PV, menos H, menos HLT, menos FS, né? Menos o H, que é o desnível do reservatório, a perda de carga e o fator de segurança. Então, temos tudo lá, ó. Pressão atmosférica. Rapidinho, só um minuto. Bom, voltando aqui, ó. Então, a gente tem aqui a expressão do NPSH disponível, e a gente tem aqui, então, pressão atmosférica, né, 101.330 Pascal, 32.500 é a pressão de vapor aqui da gasolina, 32,5. E ele já deu aqui o peso específico, né, 7.800, e aí a gente já colocou aqui direto o peso específico, né, que é o Roger. Menos 2,6 aqui, né, que é o 2,6, que é o desnível, menos a perda de carga, menos o fator de segurança. Então, substituindo aqui, né, esse cara aqui deu 8,8, 2,6 a gente já tem, 0,6, então 5,6 menos a perda de carga total.
Observa que o NPSH disponível pela bomba, requerido pela bomba, é de 1,9. Então, esse termo aqui, ó, 5,6 menos a perda de carga, tem que ser maior que 1,9, entenderam? Porque para garantir que não cavite. Então, vamos ver quanto que vai dar esse termo aqui, HLT, tá? Bom, para a gente trabalhar na perda de carga, a gente tem que saber quanto que é o Reynolds. Então, aqui, ó, VD sobre μ, né? Velocidade vezes o diâmetro da tubulação, que foi dado, 100 milímetros aqui, ó, sobre 6 vezes 10 a menos 6, que é a viscosidade cinemática, né? 6 vezes 10 a menos 6. Em vez de escrever, que é o equivalente, né? ρVD sobre μ, certo? Aí ele só botou aqui a viscosidade cinemática, aqui a viscosidade dinâmica. Velocidade de vazão pela área, né? Quanto que é a vazão? 9 litros por segundo, sobre 10 ao cubo. Então aqui, ó, 9 sobre 10 ao cubo, eu estou passando para litro para metro cúbico, né? Então por isso que tem esse 10 ao cubo aqui embaixo. E o 4 veio da área, né? πd2 sobre 4, aí eu multipliquei por 4 lá em cima, 1,15 metros por segundo. Jogando no Reynolds, 19.098, a rugosidade é 4,3 vezes 10 a menos 4, que ele deu ali, né? 4,3 vezes 10 a menos 4 metros. Então eu passei o diâmetro aqui de 100 milímetros para metros, que deu 0,0043 metro por metro, né? Rugosidade relativa, né? O E sobre D. Indo lá no diagrama de Moody, ó, rugosidade relativa 0,04, Reynolds de 2 vezes 10 a quinta, a gente achou um F de 0,0336. Tá? Então, esse é o fator de atrito ali que a gente achou. Então, a gente joga aqui, né, FL sobre D, V ao quadrado sobre 2G, tá ali o fator de atrito que a gente tirou do Moody. L, comprimento da tubulação, 59,5 mais 2,3, tá aqui, sobre 0,1, que é o diâmetro, V ao quadrado sobre 2G. Então, aqui deu 1,4 metros. E agora a gente tem que ir para as perdas de carga localizadas, que é o somatório do K, de cada um dos acessórios da linha, né? Então tem 3 curvas em 90 graus, tá aqui 1, 2, 3, e a válvula de pé, que tá aqui. Então 3 vezes 0,4, então tá aqui, ó, perda de carga das curvas de 90, e a perda de carga da válvula de pé 1,75, tá aqui as perdas de carga localizadas. Então deu 0,2 metros. Então a perda de carga total, que é a soma da perda de carga localizada com a perda de carga distribuída, deu 1,6 mais 0,2, 1,4 mais 0,2 é 1,6 metros. Agora a gente subtrai, né, de todos os termos que a gente tinha, menos a perda de carga aqui, né, deu 4 metros, que está acima aqui, ó, do requerido, que é 1,9. Então estamos com uma relativa folga aqui, tá? Certo? Então, o NPCH disponível pelo sistema requerido, que é 1,9 metros. Então, ok, a bomba não cavita, ela pode operar nessa condição que está aqui, com essas curvas, com essa válvula de pé e tudo mais. Tudo bem, então o que a gente quer saber? Qual é a pergunta? Então, se ela cavita, qual o máximo que eu posso ter de perda de energia na sucção? Ou qual a altura máxima, né, considerando todos esses termos, qual é esse desnível máximo aqui, ó? Até quanto que esse reservatório pode descer aqui para a bomba não cavitar? Então, isso a gente obtém da aplicação direta da fórmula que a gente determinou anteriormente, né? PA menos PV, menos perda de carga, mais o NPSH requerido, mais o fator de segurança. Tudo já está calculado. Esse cara aqui, 8,8. A gente calculou esse cara, isso é dado. Isso aqui é o fator de segurança, 4,7 metros. Então, ó, se essa bomba, nesse sistema, for instalada acima dessa altura, desculpa, aí aqui fica meio dúbio o negócio, né? Acima, eu digo o seguinte,
se ela tiver abaixo de 4,7 metros, aí fica um pouco confuso por causa disso, né. Se o desnível for maior que 4,7 metros, tá, se ela tiver abaixo do nível da bomba, mais do que 4,7 metros. Então esse acima ficou meio confuso aqui, né, mas vocês entenderam aí, você entendeu aí, né, o Rodolfo. A questão é que ela não pode estar, o 4,7 aqui, ela tem que estar, eh você tem razão, perda distribuída, deixa eu ver que eu não li a pergunta inteira, se eu perda distribuída também seria então isso. Pois é, exatamente, isso daqui é porque esse aqui é considerando um L, você tem toda a razão. É considerando um L aqui, tá aqui, né, cadê onde aqui ó, 59,5 mais 23, o 2,3, é isso mesmo. Seria pior ainda. É isso aí. Mas aqui é mais para ilustrar, né. Porque aí é uma questão, ia ficar um processo iterativo, né. A gente teria que vir aqui, agora, com esse 4,7, voltar lá na perda de carga distribuída, calcular a nova perda de carga distribuída, calcular o novo H máximo, aí o negócio fica meio interativo. Aqui é mais uma coisa ilustrativa. Agora um outro exemplo aqui, ó. Um sistema de bombeamento trabalha com a bomba de 2 HP a 3.500 RPM e diâmetro do rotor de 138 milímetros, né? Então a gente tem aqui a curva da bomba e ele está dizendo aqui a rotação, porque eu tenho aqui, ó, não só o diâmetro do impelidor. E aqui, ó, 138 milímetros seria 5,716 avos de polegadas. Ele está dizendo que a curva que a gente tem que olhar é essa daqui. O sistema trabalha com vazão de 100 litros por minuto. Então a gente está aqui. O reservatório de sucção é um tanque fechado com pressão absoluta igual a 80 kPa, contendo água, então aqui é vácuo, né? Contendo água a 50 graus Celsius. O nível da água no tanque é 2 metros acima do centro do eixo da bomba, então esse H aqui é de 2 metros. A tubulação de aspiração tem um diâmetro de 40 milímetros. A perda de carga, o coeficiente de perda de carga localizado do joelho é 1, e o da válvula globo aberta é 7. Então aqui tem uma válvula globo aberta aqui, né? Aqui tem um joelho. Está considerando um fator de atrito na tubulação de 0,025, então a gente não precisa de entrar lá no MUD para determinar o F, né? Ele já está dando aqui o F. O comprimento total da tubulação de sucção é 12 metros, ele já está dando L também. A pressão atmosférica local é 101 kPa. Então ele quer a altura manométrica do sistema, a pressão relativa no tanque, o NPSH disponível para o sistema, e ele está dando aqui, ó, o SSS, o Specific Suction Head da bomba, é 3,13, e considerar um fator de segurança de 0,6. E aí quer saber se tem risco de cavitar, se essa bomba tem risco de cavitar. Aqui eu botei relembrando a forma do Specific Suction Head aqui, ó. Bom, então, não é a primeira pergunta, né, a altura manométrica do sistema é bem direto, né? Como sabemos a vazão e sabemos que o sistema opera na interseção da curva head vazão, então, então aqui, ó, a partir da bomba e a curva head vazão do sistema, temos que o H, né, olha só, a gente vem aqui, né, no 100 litros por minuto que ele deu lá, ó. Então, se ele já está dizendo, né, que essa é a condição de operação desse processo, é só a gente vir aqui, a bomba tem um diâmetro de 5,17 polegadas, então aqui aproximadamente 30 eu botei 35 aqui, né, mas é um pouquinho menos, né, se você observar aqui, eventualmente, é um pouquinho menos, mas tudo bem, 35 metros. Então o sistema demanda 35 metros de energia, essa é a altura que a bomba está fornecendo e a altura manométrica do sistema. Bom, pressão relativa do tanque, fácil, né? 101 menos 80, 21 kPa vácuo, tá? O NPSH disponível é dado pela expressão que a gente determinou agora, né? O exemplo, né? PA menos PV sobre ρg, então, mais H menos HLT menos FS. Então, aqui, o que a gente fez?
aqui seria 80, né? Aqui não é 21, porque ele está botando ali, vamos ver, 50 graus, 12,35. Então aqui, na verdade, está errado. Aqui, porque é tudo absoluto aqui, ó. Aqui seria 80 quilopascal. Depois eu conserto isso. Depois eu vejo se essa conta está certa também, né? 80 menos 12 sobre 9,87 vezes 988, mais 2, que é a altura ali, né, o desnível do reservatório, menos a perda de carga, menos 0,6. Então aqui deu 7. Deixa eu ver aqui se essa conta vai dar 7. 80. Vou botar 12 aqui, né? 68 sobre 10 vezes 1000, 10.000. Ah, não. Fiz errado aqui. 80 menos 70. 1, 2, 3 sobre 10.000. Aqui tá errado mesmo. Aqui, ó. Não é 21. Pensei que eu tivesse feito a conta errada, mas a conta tá certa. É aqui que eu errei. É que eu sempre venho enfatizando, né? PA é absoluto. Eu mesmo errei aqui. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com isso, né? O PA aqui não pode ser pressão relativa, tem que ser absoluta, porque todas as tabelas termodinâmicas são sempre pressão absoluta. Então aqui a gente tem um 2, perda de carga, e o 0,6. Então 7, né, aproximei aqui, isso daqui dá mais ou menos 7. Mais 2 menos a perda de carga distribuída, menos 0,6. Então, somando, né, os termos que a gente já tem condição de somar aqui, deu 8,4. Menos o HLT aqui, né, menos a perda de carga. Ele deu o NPSH requerido. Ah, não, a gente vai sair pelo SSS aqui, esse é um pouquinho diferente. Então, a gente, entendeu? A gente não deu, não foi dado o NPSH requerido, mas a gente tira pela velocidade específica de sucção, vai sair daqui. Bom, então vamos lá. Para determinar a perda de carga total, né, a gente precisa da velocidade do escoamento, mesma coisa, né, vazão sobre a área, aí o 4zinho aqui vem lá da área, e a gente está passando minuto para segundo e litro para metro cúbico. Por isso que tem um 10 a menos 3 sobre 60. Né? Aqui é minuto para segundo, e esse cara aqui é para passar de litro para metro cúbico. Então aí estão todos os termos, né? E o 4 aqui é da área, por isso que está azulzinho aqui, né? Tudo que é azulzinho é da área e tudo que é vermelhinho é da vazão. Então deu 1,3 metros por segundo. Isso é uma coisa interessante também na hora de resolver exercício, né? A ordem de grandeza desses escoamentos, sei lá, vou chutar aqui, né? 0,5 até uns 5 metros por segundo. É uma ordem de grandeza, tá? Você nunca vai achar 200 metros por segundo. Isso é uma velocidade muito alta, vai dar uma vazão absurda, grotesca, é, é, porque é a, né? A vazão. Então, se a velocidade for muito grande, a gente vai ter, sei lá, 1 tonelada por segundo de escoamento. Isso não faz muito sentido. Então, velocidade aqui na ordem de 200 metros por segundo, 500, 1000, se achar alguma coisa aí, 1000 metros por segundo, pode ver que você fez algum erro de conta. É na ordem aí de 10 elevado a zero, tá? 10 elevado a zero, 10 elevado a 1, vamos dizer assim, né? A ordem de grandeza da... Opa, aqui não, né? 10 elevado a 1. Da ordem de 10 elevado a 1, tá? É coisa nessa ordem de grandeza aí, que são as velocidades. Nunca na ordem de 10 ao quadrado, tá? Só em casos muito específicos que velocidade de escoamento fica 100 metros por segundo de líquido, né? Estou me referindo a líquido, tá? Então vamos lá, vamos calcular a perda de carga distribuída, né? Então, foi dado aqui, né, o fator de atrito, 0,005, 0,025, tá? Aqui, ó, 0,025.
E ele já deu tudo, né? O L, 12 metros, tudo está ali no enunciado. Se vocês forem olhando, ó, o comprimento da tubulação é 12 metros, o diâmetro já foi dado, a velocidade a gente calculou, então 0,7 metros de perda de carga distribuída. E a perda de carga localizada é a mesma coisa, né? O 7, que é a válvula globo, e o 1, que é a curva ali, né? V ao quadrado sobre 2G, 0,7 metros. Então, de perda de carga total, né? Deu 1,4 metros. Então, a gente consegue calcular o NPSH disponível, 8,4 menos 1,4, 7 metros. Então, o NPSH requerido tem que ser maior que isso, né? Então, vamos ver. Agora, vamos analisar... Desculpa, o NPSH... Isso daqui tem que ser maior que o NPSH requerido, né? O disponível tem que ser maior que o NPSH requerido. Então, vamos analisar agora o requerido. Ó. Ele deu o Specific Suction Head, 3,13. A velocidade de rotação da bomba está dado, 3.500 RPM. A vazão também, né? 100 litros por minuto. E a gente tem aqui, então, como calcular o NPSH requerido. Então, o NPSH requerido, eu isolei aqui o NPSH requerido, né? 1 sobre G, raiz cúbica de ômega, raiz da vazão, SSS elevado à quarta. Isso deu um NPSH requerido de 0,82, que é bem menor que os 7 metros. Então, ok, esse sistema aqui, por mais que seja vácuo aqui, né? A gente está trabalhando no vácuo, um fluido aquecido, ó, 50 graus Celsius, mas a gente tem um certo desnível ali, né? Tem uma certa energia pelo desnível, que foi 2 metros, né? Isso ajudou bastante, ó. Então esse 2 está aqui ajudando a nossa vida. Tem um termo aqui, mesmo que seja vácuo, ele ainda está relativamente acima da pressão de vapor. Então esses caras aqui são amiguinhos, estão ajudando a gente, né? Esses 2 caras aqui estão ajudando a gente. E o fator de segurança não ajuda e nem a perda de carga ajuda, né? São os caras que retiram a energia, tá? E isso tudo junto fez com que o nosso sistema, ok, funcione sem cavitação. Aqui um outro exemplo, ó. O sistema dessa figura aqui, né? Aí agora a gente está vendo tudo aqui, ó, a bomba, um reservatório de sucção e um reservatório de recalque, tem vazão de 23,6 litros por segundo. A perda de carga da tubulação e acessório na sucção é 5 metros, então ele já está dando toda a perda de carga aqui na tubulação, tá? Aqui, ó, na sucção, ele está dando a perda de carga na sucção e no recalque, 7,5 metros, na sucção 5. Então, ó, com o auxílio da curva da bomba fornecida, selecione o diâmetro do rotor da bomba apropriado para o sistema. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? Uma curva, ré de vazão. Tem dois diâmetros de impelidor aqui, ó, 178 e 175. Suas curvas equivalentes para cada uma dos diâmetros. As curvas de isoeficiência aqui, ó. Então, por exemplo, nesse local aqui que ele marcou, a eficiência seria 79%, por exemplo. Se a gente cair numa coisa aqui no meio, a eficiência é entre 77 e 78, tá? Aqui o NPSH requerido, aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, desculpa, falei besteira. Aqui é outra curva, aqui é o diâmetro da bomba 175, né, do impelidor, diâmetro 175, e aqui o diâmetro 105. Aqui, marrom, que é o NPSH requerido pela bomba aqui, ó, tá? E aí de 0 a 20, né, uma escala bem ruim aqui de enxergar, né? Mas aí de 0 a 20. Então, olha só, esse exemplo aqui é para mostrar uma coisa interessante. Tem muito catálogo que ele, como existe uma família enorme de bomba, se vocês lembrarem lá, a gente, no dia que eu fiz aquele exemplo de dimensionamento da bomba lá, que eu peguei o exemplo do catálogo da Dancor, né? A gente viu que existe milhares, uma infinidade gigantesca de vazão, de potência, de head de bomba. De forma geral, os fabricantes podem fornecer um catálogo desse jeito aqui, ó.
ele, você vem na sua condição de head e vazão, e aqui está cada família de bomba, certo? Então, eventualmente, a gente vai usar isso agora nesse exemplo, mas eventualmente, isso já ajuda a saber qual bomba que a gente vai escolher. Sei lá, eu vou chutar uma coisa aqui que não é do exemplo, tá? Vamos dizer que a gente esteja 100 galões por minuto e um head de 320 pés. A gente tem que escolher essa bomba aqui, um 1.25 BC. Isso daqui é a família, é o modelo da bomba desse fabricante aqui, Bell Gossett. Ou, e assim sucessivamente, né? 2BD, claro, se a gente tiver aqui no meio, tem que ver outros critérios, né? Um pontinho aqui de interseção aqui, aí tem que olhar qual bomba que dá menos, está mais perto do ponto de melhor eficiência, qual bomba que vai consumir menos energia, tá? Então, isso daqui é uma ajuda para a escolha da bomba, né? Tá? Existe também, eu vou abrir aqui, vou entrar nesse, vamos ver como é que vai aparecer isso daqui. Os fabricantes, eles têm esse tipo de coisa aqui, ó. Eles têm, isso daqui é a página do fabricante, né? Tá lá, ó. Mas aqui você até pode pegar aqui a curva de performance em PDF, foi o que eu peguei, né? Tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso, ó. Como é que a gente faz para saber a altura manométrica do sistema, né? Para saber onde essa bomba vai trabalhar, ó. A gente já sabe a vazão, né? 23,6 litros por segundo. PD menos PS, né? A gente aplicou a equação da energia daqui do reservatório de descarga para o reservatório de sucção. Sobre o Rogier, mais a velocidade de descarga e de sucção, né? Lembrando que a gente está aqui, né? A gente aplicou o D aqui, ó. E o S é aqui na sucção, tá? Então, PD menos PS, VD menos VS e o ZD menos ZS mais a perda de carga, né? Esses caras são iguais a zero, né? Considerando que está aberto para a atmosfera. Eu não escrevi isso aqui, mas ATM e aqui a atmosférica, né? Tudo aberto para a atmosfera. Tá? Então, esses caras vão embora, a velocidade de variação ali a gente pode desprezar, e a gente fica aqui, o head, a altura manométrica do sistema, é a diferença de altura, e o head ali, a perda de carga, né? Entre os dois. Isso foi tudo dado aqui, ó, a altura 37,5, tá dado aqui, ó, 37,5, a diferença de altura do reservatório, e as perdas de carga também, né, 5 e 7,5, tá? Então é só somar ali, né, 37,5 mais 7,5 mais 5. Então, a altura manométrica do sistema é 50 metros. Aí eu estou convertendo aqui para pé, ó, 164 pés, né, vezes 3,8, que é metro para pé, e estou convertendo aqui de litro para galão americano, tá? Litro por segundo para galão americano por minuto. Então, por isso que eu estou multiplicando por 60, 23,6 vezes esse fator aqui, 0,264. Então, isso vai me dar 374 galões americanos por minuto e 50 metros, ou 164 pés. Né? Então, 374 está por aqui, 164 está por aqui. Então, a bomba que a gente tem que escolher é dessa família aqui, 2.5 AC, que está aqui, 2.5 AC, a curva da bomba, tá? Para diversos diâmetros de impelidor aqui, ó. Suas curvas de isoeficiência aqui, ó. E o NPSH requerido, né? Rzinho aqui, em pé em metro. A vazão em metros cúbicos por hora e o head em metro em pé aqui também, tá? Bom, o que acontece é que na curva da bomba, ó, a gente está em alguma coisa aqui no meio, ó. Não está nem na de 6,5 polegadas e nem na de 7 polegadas, tá vendo? A gente cairia numa bomba, num diâmetro de impelidor que não é o comercial aqui do cara. Mas aí, esse fabricante, por exemplo, ele fornece uma ferramentazinha e está aqui, ó, Selection Sizing and CAD Tools, que você vai lá e preenche, tem um monte de coisa aqui que você preenche os dados que você quer e ele automaticamente vai fornecer isso daqui, ó.
ele fornece essa curva aqui, tá vendo? Que ele vai dar qual é o diâmetro que ele poderia usinar mais perto aqui, ó, entre 6,5, aqui é 6,5, e aqui é 7, e aqui 6,75. Então ele consegue usinar uma bomba, porque observa aqui, né, relembrando, ó, eu caí em alguma coisa no meio entre as duas figuras. E aí lá no catálogo, ele me forneceu essa de 6,75, ó, tá aqui uma de 6,75, que aqui é uma curva de eficiência de 81, aqui 79, aqui 75. Então eu tô aqui alguma coisa, ó, acima de 81% de eficiência, na vazão que a gente queria aqui, o head que a gente queria, né? E ele sugeriu esse diâmetro de impelidor aqui de 6,75. Aqui eu dei um zoom, ó, porque estava muito pequenininho. Isso daqui é um zoom dessa área aqui, ó, tá? E ele dá também, porque para não ficar com essa incerteza aí de ficar olhando em catálogo, e aqui eu dei mais um zoom ali, né? Aqui uma coisa que dá para fazer também. Aqui, deixa eu ver se vai aumentar aqui. Melhorou, tá vendo? Eu dei um zoom ali com. Tem uma ferramentazinha do PowerPoint, ó. Então tá ali, os números ficaram maiores aqui, né? Tá? Eu tô aqui nessa região. Bom, aí ele dá também uma tabelinha, ó. Para essa condição que eu dei, né, de entrada, a eficiência é 81,2%, e observa que realmente a gente está aqui, ó, se vocês olharem aqui, essa curva diz a eficiência de 81, e esse pontinho aqui no meio, 81,5. Então, de fato, aqui é alguma coisa entre 81 e 81,5, que foi o que foi obtido ali, ó. Olha lá, 81,2. O consumo, a gente vem, né, a potência de eixo, a gente vem aqui, ó, aqui 20 HP, tá vendo? Aqui ele deu 20 HP, ó. A gente está um pouquinho abaixo do 20 HP aqui, ó. Aqui é 15, aqui é 20, então 19, alguma coisa que vai dar ali. Que realmente, ó, 19,4 HP aqui, ó, que é a potência absorvida, né? E o diâmetro de 6,75, tá? Essa bomba trabalha 3.550 RPM. E aqui, ó, ele deu o NPSH requerido já também, ó, 13,6 pés, tá? E aí, o que a gente faz para determinar o NPSH, então, né? Se ela vai cavitar, ó. As quantidades que a gente determinou, PA menos PV sobre ρg, menos o H, menos a perda de carga, menos o fator de segurança, né? Então, jogando ali todos os índices ali, ó, tudo que a gente já calculou, né? O H a gente tem, perda de carga a gente tem, fator de segurança, deu um NPSH disponível de 0,3 metros. Mas o requerido pela bomba é de 13,6 pés. Então, 4,14 metros, essa bomba não pode operar nesse sistema, porque ela vai cavitar. Então, qual é a altura máxima, né? De novo, né? A altura máxima seria esse desnível aqui, ó. Qual é a altura máxima que ela pode ser instalada? Então, vamos lá. PA menos PV, né? Aí a gente isolou na fórmula do NPSH a altura. E nessas condições aqui, né? PA menos PV, menos a perda de carga, mais o NPSH requerido, mais o fator de segurança lá, né? Jogando os valores que a gente calculou, deu 1,3 metros, menos aqui, ó. O que significa? Ela só pode trabalhar, ela nunca, nem no nível da bomba aqui ela pode ficar. Ela só pode trabalhar afogada. E com 1,3 metros de altura. Tá? Ela só pode trabalhar nessas condições 1,3 metros acima do nível da bomba, senão ela vai cavitar. E qual a potência absorvida? Só estou confirmando aqui esse valor, né? É a potência cedida ao fluido, né? Isso daqui é o que a gente chamou de pot C. Potência cedida ao fluido, que é o gama HQ, né? Gama é esse cara aqui, né? O peso específico. 984, porque aqui, ó.
ela está a 60 graus Celsius, a massa específica da água é 984 quilos por metro cúbico. Então está aqui, 984, aceleração local da gravidade, 50 metros de perda de carga, né? Desculpa, 50 metros de altura manométrica do sistema, e a vazão, 0,023 metros cúbicos por segundo, tá? 0,0236 metros cúbicos por segundo, sobre a eficiência da bomba, lembra? Isso aqui saiu do catálogo, 0,812, 14,23 kW, 14,023 kW, que deu 18,8 HP. Nunca é exatamente, né, o que é do catálogo, mas é uma boa forma de ter uma ideia, né? Na verdade, o que vale mesmo é esse valor aqui, né? Que é o que o fabricante determina lá como potência de eixo efetiva que a bomba demanda no eixo, tá? Bom, então a gente terminou com isso, a gente termina a parte de cavitação e terminamos toda a matéria da V1, da verificação 1, que vai ser dia 12. Dia 12, que é quarta-feira que vem, daqui a 7 dias, tá? Então acabou a matéria. Os 3 alunos aí, o Rodolfo, mais o meu xará Henrique, e tem um outro que eu esqueci, acho que é João Paulo, não sei, esqueci o nome do outro. Que vão fazer a prova, né, semana que vem, a primeira verificação. Então, a matéria terminou, né, da V1, né, da primeira parte da avaliação. Essas são as referências usadas aí no preparo da aula, né, que é normalmente o que eu venho usando para todas as aulas. Eu sempre pego algum capítulo ou outro de cada um desses livros, tá? E aí a gente vai entrar, então, terminamos a parte de cavitação, vamos entrar na parte de essa daqui, ó, seleção e especificação de bombas. Que aí a gente vai ver, agora já começa a matéria da lista de exercícios, que vai ser a segunda verificação, né? A questão da comparação entre bombas, a questão de outros tipos de bomba, né? A gente está muito focado, essa primeira parte do curso ficou muito focada em bomba centrífuga. A gente viu vários aspectos da bomba centrífuga, né? A questão de determinar a curva do sistema, NPSH, cavitação, tudo isso. E então a gente fechou tudo que a gente precisava saber de bomba centrífuga, que é a parte da a primeira verificação, e a gente vai ver agora outros tipos de bomba, né? As bombas volumétricas, e aí a gente vai ver também turbina, tá? Então a gente vai começar a fazer, a primeira coisa, a gente vai fazer uma comparação crítica, né, entre os diversos tipos de bomba. Então é isso que a gente vai fazer nessa parte do curso, que é a seleção e especificação de bombas, né? Então, toda essa parte agora foi tirada do capítulo 14 desse livro do Matos e Defalco. Bom, então, o que envolve essa questão aí, né, de seleção e especificação de bomba? A gente tem que especificar, né, selecionar e escolher bombas para processos industriais. E aí existe uma infinidade de bomba, né? A gente tem que ver o tipo de bomba, o modelo e o material de construção, né? Para cada processo e suas características, né? Se a vazão tem que ser constante ou não, se o head varia ou não, e isso tudo à luz das curvas de desempenho da bomba, onde é o ponto de melhor eficiência, qual bomba que consome menos energia, tá? Então, a gente precisa fazer uma bomba pequena, né? Se uma bomba, claro, a gente tem um problema de espaço, tem que ter uma bomba pequena, se existe um problema de espaço, né? Para desempenhar o mesmo papel que uma bomba grande desempenharia. Então, nosso papel também é esse, né? A otimização do espaço físico ali, das facilidades industriais. Então, o que a gente precisa para isso, né? A característica da tubulação, claro, né? O diâmetro e os acessórios da sucção e da descarga. Aqui a gente tira as perdas de carga, né?
as alturas estáticas de sucção e de descarga, a gente tira aqueles termos de pressão sobre Roger, o H, né, as alturas, as diferenças de nível que existem dos reservatórios, eventualmente, né, se existir, pode ser que não exista altura estática, pode ser que o processo seja alguma coisa puramente horizontal, né, onde, aqui eu desenho um pouquinho acima, mas eu queria desenhar no mesmo nível aqui, né, onde eventualmente não existe, isso aqui pode acontecer também, né, o Z aqui é igual a zero, né, delta Z. Então, as alturas estáticas de sucção e descarga, as pressões, né, que envolvidas aqui, pode eventualmente ser um reservatório fechado, né, ou não, pressurizado ou aberto para a atmosfera. Então, a gente tem que saber toda a característica da tubulação e do sistema, né, a característica do processo, a vazão, né, então aqui a gente estaria analisando qual a vazão envolvida, quão rápido esse reservatório tem que ser enchido, quão rápido esse aqui tem que ser esvaziado, enfim, todas essas características do processo, né? Possíveis mudanças no processo, se eu tenho uma linha que originalmente não era instrumentada e passa a ser instrumentada, e aí você muda a perda de carga, se o processo aumenta a demanda por, sei lá, você precisa no seu processo instalar um trocador de calor, invariavelmente você vai ter uma perda de carga a mais no processo, né? Então, possíveis mudanças no processo, ou retirar um trocador de calor eventualmente, colocar uma caldeira, retirar uma caldeira. Então, isso tudo, né, tem que ser levado em conta na hora da especificação, né, da otimização da bomba, né, pressão no reservatório de sucção e descarga. Tá tudo aqui como característica do processo, né, característica do fluido bombeado, claro, né, as propriedades, massa específica, viscosidade, pressão de vapor, né, aqui muito importante na cavitação, que a gente acabou de ver, né, massa específica e viscosidade, isso vai influenciar diretamente no tipo de bomba. Então, se a viscosidade do fluido for muito alta, qual bomba que a gente usa, qual modelo de bomba que a gente usa, qual tipo de bomba que a gente usa, tá? Sólidos, aqui é sólidos, sólidos em suspensão. Tem bomba que lida melhor com sólido de suspensão do que outro, né? Bomba de produção de petróleo, você pode ter areia sendo produzido junto. Uma bomba de um processo industrial, sei lá, de alimento, você pode ter algum tipo de alimento que você não queira que seja esmagado, né? Então, eventualmente, o sólido, se ele danifica a bomba ou não, se a bomba vai danificar o sólido ou não, né? Então, toda essa questão, né? Tem bomba que cisalha menos, tem bomba que provoca menos perturbação no escoamento, então, sólido de suspensão, né? Inflamabilidade, toxicidade, então, claro, isso daí vão ter diversos critérios de segurança, de isolamento do fluido contra vazamentos mais severos ou não, se for água ou se não for água, por exemplo, né? E a corrosividade para a questão aí tá diretamente aqui, né? Se a gente botar uma estrelinha aqui, isso está diretamente relacionado com material de construção. Se a corrosividade do fluido bombeado for muito alto, você não vai fazer uma bomba com material que não seja adequado a essa condição, né? Então aí o material de construção ela tem que ser intimamente ligado à característica do fluido bombeado, né? Tá? Então, por exemplo, assim, de forma bem geral, é mais ou menos o que a gente vai fazer e de uma forma bem superficial também, tá? Porque a indústria de bomba, assim como qualquer outra indústria, está em constante evolução. Então, eventualmente, a gente pode falar que uma determinada viscosidade não é adequada para uma determinada bomba, e amanhã um fabricante de um tipo de bomba centrífuga, por exemplo, fala, não, essa bomba aqui pode ser muito usada. Isso acontece na indústria do petróleo. Uma bomba para bombear petróleo no fundo do poço, que o óleo, né, tem uma viscosidade alta, é uma bomba centrífuga. A gente vai ver, tem até um exemplo aqui mostrando, já mostrei algumas vezes, mas vou mostrar de novo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o limite operacional. Então, de novo, né? Então, aqui são valores muito crus, são valores muito frios. Assim, a indústria tem soluções para alguns limites operacionais. Então, é sempre bom consultar o fabricante, né?
Então a gente vai ver uma ordem de grandeza, né, só ordens de grandeza para a gente ter mais ou menos uma ideia da onde um tipo de bomba vai e outra pode ir, né, do limite operacional de cada tipo de bomba, tá. Então vamos começar agora, vamos falar das turbobombas, né, alguns limites operacionais, algumas vantagens, né. Elas ocupam esse tipo de bomba ocupa a maior parcela do mercado, né, são as turbobombas, são as bombas que trabalham, de acordo com, eh o conceito lá de Euler, né, aquela variação da quantidade de movimento angular, a relação entre o torque do eixo e a variação da quantidade de movimento angular. Esse tipo de bomba, elas por causa dessa série de vantagens que ela tem aqui, né, elas ocupam uma grande parte do mercado. Primeiro, né, uma das grandes vantagens que justificam esse domínio das bombas, das turbobombas, né, elas não precisam de variador de velocidade. Então a gente pode muito bem dimensionar um rotor que seja adequado exatamente para um motorzinho elétrico lá, né, um motorzinho elétrico, que opera numa determinada rotação, fornecendo um determinado torque no eixo, né, TS que a gente chamou, né. Então esse projeto aqui, ele pode ser feito para atender especificamente um motor industrial, uma gama de motores elétricos industriais que existem, já fabricado todo dia, tá. Que a gente viu lá da equação de Euler, né, a gente tira o torque e a rotação em função lá dos triângulos de velocidade, né, em função da variação da quantidade de movimento angular, tá. Então, isso daqui dá bastante robustez para esse tipo de bomba. Então por isso que elas podem operar sem necessidade de variador de velocidade. Uma bomba, por exemplo, de deslocamento positivo, se você botar ela para girar muito rápido, aquele movimento de vai e vem do pistão, né, se aquilo é igual ao motor de um carro, você tem um limite de rotação ali de RPM que você lê ali no painel do carro, porque justamente o movimento de vai e vem ele tem uma limitação. Então aqui a gente pode não só ter um pouco menos de limitação por causa desse movimento rotativo aqui sem nenhum movimento alternativo de vai e vem, mas também porque a gente pode, casar justamente a rotação aqui com a rotação de uma bomba, comercial, né. É mais comum operar em 1750 a 3550 justamente por causa disso que eu estou falando aqui, ó. É a disponibilidade dos motores elétricos comerciais. Eles estão mais ou menos nessa faixa de rotação, e a rotação das bombas centrífugas segue isso, né. Então tem uma grande flexibilidade de variação de vazão, então é aquilo que a gente viu já na variação, mudança do ponto de trabalho, né. Se a gente fecha a válvula, e claro, né, tomando cuidado aqui, tem que tomar um cuidado enorme, pra gente nunca cair aqui, ó, na curva ré de vazão, a gente viu que a bomba, ela tem uma faixa de trabalho por uma série de motivos, né, equilíbrio radial, o diagrama de velocidade na entrada aqui, o fluido tem que entrar tangencial ao eixo, tem uma série de motivos aí que a gente viu ao longo do curso, né. Então é óbvio, né, que a gente tem essa flexibilidade de vazão dentro da faixa de operação da bomba aqui, né. Ou otimamente, né, ou idealmente a gente teria que estar aqui no meio, mas de qualquer forma, a gente tem uma faixa de vazão aqui que fechando uma válvula, se a gente está na vazão 1, fechando uma válvula, a gente vai para a vazão 2, é uma coisa muito fácil, né, você ir lá, chegar e fechar uma válvula, tudo bem, não é energeticamente não é muito, conveniente, mas se você está pensando num processo industrial que você quer flexibilidade, você gasta um pouquinho a mais de energia desnecessário, mas em torno de não precisar trocar todo o equipamento, né. Chega lá, fecha uma válvula, e você muda radicalmente aqui o comportamento do processo, tá. Por recirculação, né, variação de rotação, isso daqui é o ideal, a gente viu, né, você ter um variador esses variadores de frequência industriais aí que tem, da Siemens e tudo mais, você liga lá no motor da bomba, você varia a rotação do motor elétrico, a bomba você varia lá o comportamento, né, a gente viu, né, as curvas, deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído.
A gente viu as curvas dentro ainda de variação do ponto de trabalho, a gente viu lá aquele conceito de similaridade, que a gente tem a curva head vazão por uma determinada rotação e a curva head vazão para outra determinada rotação, né? 3 aqui. Então é muito fácil mudar o ponto de trabalho da bomba de head, em termos de vazão, tá? Ou o diâmetro do impelidor. Olha só quanta coisa a gente pode fazer com a bomba centrífuga para a gente dar flexibilidade do processo, né? A gente viu o exemplo ali atrás agora, a gente acabou de fazer um exemplo em cavitação, que, que mostrava bombas de diâmetro de impelidor, é mais ou menos essa curva aqui, né? É bem parecido com a curva de variação de rotação, mas aqui a gente tem D1, né, diâmetro do impelidor lá, né, D2, D3, tá? E aí a gente tem as diversas curvas, você vai lá, abre a bomba, saca o impelidor, coloca o outro, acabou, você mudou o comportamento da bomba. Ela exige menos manutenção, né, que as bombas alternativas. O princípio de funcionamento dela é muito mais simples, tem muito menos peças móveis, basicamente é uma peça que gira só, né? Além, isso daqui é uma questão interessante, né, que além da mesma bomba ter uma flexibilidade de vazão, que é o que eu mostrei aqui, a família de bombas das turbobombas, elas têm a centrífuga, a mista e a axial. Então, além de uma, sei lá, só a bomba centrífuga já ter uma variação grande de vazão, que é 1 para Q2 que eu mostrei aqui pelo fechamento da válvula, por exemplo, se essa bomba não for suficiente, você vai para a bomba mista. Se essa não for suficiente, você vai para axial. Então, aqui dá uma amplitude de variação de vazão ainda maior, né? Que aí varia do Q1 da bomba centrífuga para um Q2 de uma bomba axial, tá? E aqui também, né, de novo, né, preços não são muito altos, isso é uma ordem de grandeza, né, relativamente depende do poder aquisitivo de cada um mas pensando num processo industrial, uma bomba centrífuga na casa aí de, sei lá, né, 800 a R$ 1.000 para um processo industrial realmente não é tão alto. Então, são bombas relativamente acessíveis, né. É, então, vamos ver o limite operacional em ordem de grandeza, né? Alguns números aí, né? Vamos dar alguns números aí, meio que, de novo, né? Cuidado, isso daqui é muito didático, né? Então, essa ordem de grandeza, eu vou até enfatizar que isso daqui é uma coisa bem didática, mas que permite a gente ter uma noção mais ou menos da onde trabalhar, onde ir, onde trocar de bomba, né? Até onde a bomba pode ir, né? A bomba centrífuga, né? Então, olha só, aqui a gente está falando de turbobombas, né? Então, uma bomba horizontal, que é aquela comum que a gente viu, né? Aquela bomba mais. Não tem o desenho dela aqui, essa daqui é uma bomba de dupla sucção. A bomba comum, convencional, bomba centrífuga dessas que a gente está acostumado aí, sucção axial. Então ela tem vazão aí da ordem de grandeza de 1.000 metros cúbicos por hora, né? Até 1.000 metros cúbicos por hora. E ela consegue prover uma altura manométrica total de 220 metros, mais ou menos, tá? Então, se a gente tivesse uma bomba tendo que elevar fluido, digamos, idealmente sem perda de carga em linha reta para cima, esse tipo de bomba, né, consegue fornecer vazão, altura na ordem de 220 metros. Por causa de uma bomba horizontal com a carcaça partida axialmente e o rotor de dupla sucção, que é essa daqui, ó. Então aqui observa que tem uma divisãozinha aqui, né? Uma parte do escoamento entra aqui, a outra entra aqui. Aqui dentro ela se divide e uma parte vem para cá e a outra parte vem para cá. E a saída é junto aqui, né? A saída é junto e ela vai para trás aqui, ó. Ela sai e vai para trás ali. Então, ó, esse tipo de bomba, olha como é que as vazões aumentam já, né? Até 1.500 metros cúbicos por hora, porque você tem uma entrada maior e uma altura manométrica total da ordem de 150 metros.
Uma de múltiplos estágios, que é essa daqui, ó, tem vazão aí da ordem de 600 metros cúbicos por hora e altura manométrica total da ordem de 1.200, tá? Aí, de novo, né, é ordem de grandeza. E aí observa que isso daqui, por que que isso pula muito quando a bomba é centrífuga múltiplos estágios, né? Foi de 220 aqui para 1.200 aqui. Porque cada estágio aqui aumenta o head um pouquinho, né? Head 1, head 2, head 3, você vai aumentando. Quanto mais estágios você colocar, mais altura, mais altura aqui ela vai conseguir bombear, né? Isso daqui está limitado pela potência do motor elétrico aqui, né? Pela potência do motor elétrico que conecta aqui no acoplamento aqui, que está acoplado. E aí ele está ligado lá numa corrente aqui. E acoplado também pelo limite de resistência mecânica aqui da carcaça, tá? E aqui é bomba vertical, né? Essa bomba aqui na vertical. Então, vazão de até 30 mil metros cúbicos por hora e altura manométrica na ordem de 400 metros. Aí, de novo, isso daqui eu tirei isso do livro do Defalco, mas uma bomba centrífuga submersa vertical de múltiplos estágios para petróleo traz óleo da ordem de 3.000 metros de profundidade. Então, de novo, tem que tomar muito cuidado com esses números, porque isso daqui é uma coisa didática e a indústria desenvolve solução desse tipo assim, que traz a coisa para uma ordem de grandeza muito maior, né? Tá? E aí, de novo, né, como a gente está falando de limite operacional, a gente tem que entrar naquele conceito que a gente já viu que a gente já viu anteriormente, que é o conceito de velocidade específica. Então, a gente calcula, com base nos requisitos do processo, né, rotação, vazão e head, a gente consegue saber qual família de bomba centrífuga a gente tem que estar. Então, por exemplo, aqui, ó, se essa conta aqui der menor que 500, é bomba centrífuga, né, que aqui está a escala aqui, né, que é o americano. É a bomba centrífuga sem dúvida. O fluido entra axialmente aqui e sai radialmente. À medida que esse valor vai subindo, a gente tem vazões maiores e heads menores. E aí a gente vai passando pelas bombas de fluxo misto, pelas bombas axiais, até chegar em ventiladores, eventualmente, aqui, né? Que a gente quer um head muito baixinho e uma vazão enorme, tá? Então, e a gente fez um exemplo desse, né? Não que usar uma bomba axial aqui seja errado e usar uma bomba centrífuga aqui é errado, mas você vai ter uma bomba grotesca aqui, né? Não, consumindo muita potência e ela vai ser pouco eficiente, mas você pode fazer, só não vai funcionar bem, tá? E aqui a questão da viscosidade, né? O limite operacional das turbobombas, em termos da viscosidade. De novo, né? Cada livro-texto dá um limite. Aqui, esse aqui que eu peguei do Defalco, é, eu não sei agora se essa referência aqui veio do Defalco ou de algum outro livro de McFlu, mas enfim, as referências variam muito, só para a gente ter uma ordem de grandeza aqui, né? Para viscosidade acima de 300 vezes a viscosidade da água, é recomendável o uso de bombas volumétricas ou bombas de deslocamento positivo, né? Deslocamento positivo. As turbobombas, então as turbobombas não, elas até funcionam, né? Mas é o que está mostrando aqui. A gente já viu esse gráfico, estou repetindo aqui, ó. À medida que a viscosidade aumenta, então a linha sólida aqui seria a viscosidade da água, e a linha pontilhada, para todos os casos aqui, né? Uma viscosidade maior que a viscosidade da água. À medida que você aumenta a viscosidade, a potência requerida no eixo aumenta, o head diminui e a eficiência cai, claro, né? Se você aumenta a potência e diminui o head, a eficiência cai drasticamente. Você pode usar sabendo que ela não vai estar operando da maneira mais eficiente possível. Então, ó, as turbobombas são sensíveis a ar e gases na linha. Isso daqui não é nem o problema de cavitação, né? É o problema que o conceito, a forma como a bomba trabalha, né? Variando a quantidade de movimento angular
fazendo a variação de torque para a quantidade, fornecendo trabalho de eixo aqui, né? Trabalho de eixo, e querendo que a variação da quantidade de movimento angular do fluido mude, a gente viu que isso depende muito da massa específica lá, né? Da vazão volumétrica, que é ρg, ρVA, que é ρVA. Então, se eu mudo aqui a massa específica do fluido, né? Se eu começo a ter ar na linha, essa variação de quantidade de movimento, de torque em quantidade de movimento angular, começa a ficar prejudicada. Então, se eu tenho muito ar na linha, a eficiência da bomba cai demais. E aí, de novo, né, um limitezinho aqui, eu sei que na indústria de bomba centrífuga de petróleo, que normalmente se produz óleo e gás junto, o pessoal, quando tem muito gás na linha, em vez deles trocarem o tipo de bomba, né, porque uma bomba centrífuga submersa é o único tipo de bomba que cabe num poço ali, né, um poço apertadinho, você pode fazer uma bomba de, sei lá, 4 polegadas, né, e dificilmente você colocaria uma bomba, a vazão de uma bomba volumétrica é muito menor. Então, o que eles fazem é instalar separadores de gás na linha. Então, você tem um fluido, tem um óleo lá sendo produzido com muito gás, então o que o pessoal faz assim, em vez de trocar de bomba, coloca um outro dispositivo que separa o gás, tá? Então, por isso que eu estou falando isso porque, por exemplo, ó, existe um limite, um número mágico aqui, né, que de novo tem que tomar cuidado com isso, né? Isso aqui é didático, né? Mas esse número mágico aqui, ó, na bomba centrífuga, ela é mais baixa porque é o que a gente viu aqui, né? O ar, se você está produzindo gás aqui, como a gente tem essa curva de 90 graus, o gás muitas vezes fica aprisionado aqui nessa curvinha aqui, ó. E a bomba axial, o escoamento das bolinhas de gás aqui, ou de qualquer coisa que não seja líquido ali que esteja produzindo, né? Eventualmente até partículas sólidas também. As axiais e mistas, elas aguentam uma porcentagem maior de ar e gases na linha por causa disso, né? Por causa dessa característica construtiva. Ela consegue arrastar melhor o ar e os gases na linha, tá? As turbobombas, né, uma característica aqui no limite, né, ela precisa ser escorvada, ela não consegue começar com ar, porque ela justamente aqui, por causa da característica aqui de fabricação, né, ou do conceito de bombeamento, se tiver só ar aqui dentro do impelidor, ele não consegue criar a depressão necessária aqui para succionar o fluido que está aqui na entrada. Então, por isso que ela não funciona com ar direito. Quer dizer, ela nem inicia com ar, né? O peso específico da água é muito maior. Imagina que a gente está querendo criar uma depressão com ar aqui para succionar líquido. Então, ela não consegue fornecer energia para puxar o líquido na sucção, tá? Então, tem que ser retirado o ar da bomba centrífuga. É, é, se a vazão do processo não puder variar, tem que optar pela volumétrica, porque a bomba ela tem vários motivos que a vazão, que a vazão intrinsecamente muda. Por exemplo, a incerteza no dimensionamento. Lembra que a gente viu que pode ser muito difícil dimensionar, sei lá, digamos que é um processo que tem muitas curvas, muitas válvulas, sei lá, um espiral, e aí como é que você calcula a perda de carga aqui? A incerteza no F, a incerteza no K é enorme. Então, se eventualmente você quer uma vazão específica para aquele processo, você tem que ter a volumétrica. Se ele variar muito, né, se essas coisas variarem muito ao longo da vida, você tem que ter, ou você instala uma bomba centrífuga com controle de vazão, de rotação, e você toda hora fica mexendo ali na rotação, ou você vai com a bomba volumétrica. A bomba volumétrica, ela nem sabe o que acontece a jusante e a montante, ela vai bombear aquela, a gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente entrar em bomba volumétrica. E para sólido na linha, né, acima de 3% em volume, usa-se bombas com revestimento interno ou ligas especiais. Tem carbeto de tungstênio, eu já ouvi falar de bomba com carbeto de tungstênio. Isso é bomba usada na indústria do petróleo, que a areia ela tem uma propriedade corrosiva enorme, então é péssimo para bomba. Então você pode fazer bomba
com ligas especiais, quando tem sólido na linha, tá? Então, alguns limites operacionais aí, esse 3% de novo, né? Cuidado que é um limite didático, tá? Bom, então já são 10 horas, vou terminar aqui a aula nesse slide, amanhã a gente continua falando de limite operacional e vai entrar em bomba volumétrica. Alguma dúvida aí, Rodolfo? Algum comentário? Tudo tranquilo? Então, qualquer coisa estou disponível aí. Beleza? Show, show de bola então, Rodolfo. Vou encerrar aqui a gravação.